Enfrente o fracasso agora. Você está se sabotando sem saber. 8 verdades estoicas que vão te acordar. E se eu te dissesse que a versão mais perigosa de você não é a que falha? É a que explica muito bem por que falhou. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você construiu um argumento perfeito para justificar por que as coisas não deram certo? O momento errado, a pessoa errada, o mercado difícil, a falta de apoio. Você tinha uma resposta para tudo, e essa resposta era tão convincente que até você acreditou nela. Mas aqui está o que ninguém te conta. A mente que fabrica desculpas perfeitas é a mesma mente que está te impedindo de chegar onde você quer. Não é o mundo lá fora. Não é a sorte que nunca chegou. Você está se sabotando. E o pior, está fazendo isso sem perceber. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 2, parágrafo 1, que o homem perde tempo culpando os outros, o destino, as circunstâncias, enquanto desperdiça os únicos dias que realmente possui. Um imperador que governava o mundo conhecido escrevia isso para si mesmo, todas as noites como uma confissão particular. Não para o público, para ele. Isso significa que até o homem mais poderoso de sua época precisava se lembrar de parar de terceirizar a culpa. E você? Quando foi a última vez que você olhou para dentro sem procurar um culpado? Neste vídeo, você vai descobrir 8 verdades estoicas que a maioria das pessoas nunca enfrenta, porque são desconfortáveis demais. Cada uma delas vai te mostrar exatamente como você está travando o seu próprio caminho. E o que fazer a respeito disso agora? Não é motivação. Não é discurso de autoajuda. É um espelho. E às vezes, olhar no espelho é a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Sua identidade está protegendo seu fracasso. Existe um mecanismo dentro de você que trabalha dia e noite para te manter exatamente onde você está. Ele não tem nome no seu vocabulário do dia a dia, mas você já sentiu ele agindo. É aquela voz que diz: "Eu sou assim mesmo." É aquela sensação estranha de desconforto quando algo bom começa a acontecer na sua vida. É a sabotagem que aparece no exato momento em que a oportunidade bate na sua porta. Psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva. Leon Festinger, um dos maiores pesquisadores do comportamento humano, demonstrou que o cérebro humano faz de tudo para manter coerência entre o que você acredita sobre si mesmo e o que acontece na sua vida. Traduzindo, se você acredita no fundo que não merece o sucesso, seu próprio cérebro vai trabalhar contra você para provar que essa crença está certa. Não é fraqueza. É um sistema de proteção que virou uma prisão. Epicteto deixou isso claro no Enquiridion, capítulo 1, que algumas coisas dependem de nós e outras não. O que depende de nós são nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões. Tudo o mais está fora do nosso controle. E quando você constrói uma identidade baseada em limitações, você coloca dentro do campo do depende de mim exatamente aquilo que te destrói. Pensa bem, quantas coisas você já recusou, evitou ou abandonou porque, no fundo, não combinavam com a imagem que você tem de si mesmo? Quantas versões melhores de você foram descartadas antes mesmo de existirem, simplesmente porque seu cérebro disse: "Isso não é para mim"? Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 10, parágrafo 8, que a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida, não as circunstâncias, não as outras pessoas. Os pensamentos que você repete para si mesmo, todos os dias, em silêncio. A identidade que te sabota não foi construída da noite para o dia. Foi construída em anos de mensagens repetidas, experiências mal interpretadas e decisões tomadas com medo. E o problema não é que essa identidade existe. O problema é que você parou de questionar se ela ainda é verdade. A pergunta que você precisa responder agora não é: quem eu sou? A pergunta é: quem eu decidi ser? E essa decisão ainda faz sentido para onde eu quero chegar? Porque no próximo capítulo, você vai descobrir que o maior inimigo da sua evolução não é a preguiça. É algo muito mais sofisticado, muito mais silencioso
e que provavelmente você chama de responsabilidade. Você não procrastina por preguiça. Procrastina por perfeccionismo disfarçado de humildade. Você já disse para alguém ou para si mesmo que ainda não estava pronto? Que precisava estudar mais um pouco, se preparar melhor, esperar o momento certo? E enquanto esperava esse momento perfeito, os meses passaram. Os anos passaram. E o momento nunca chegou, porque ele nunca ia chegar. Você garantiu isso. Isso não é humildade. É perfeccionismo com uma máscara educada. O perfeccionismo é o mecanismo mais inteligente que o ego humano já criou para se proteger do julgamento. A lógica é simples e devastadora. Se você nunca entrega, nunca pode ser avaliado. Se nunca começa, nunca pode falhar. E se nunca falha, nunca precisa enfrentar a possibilidade de que talvez você não seja tão capaz quanto imagina. É uma armadilha construída com as mãos da própria inteligência. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, Carta 2, que quem está em todo lugar não está em lugar nenhum. Ele não estava falando de viagem. Estava falando da mente que se dispersa em 1000 planos, 1000 projetos, 1000 possibilidades e não executa nenhum com profundidade real. Você conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa? A procrastinação que vem do perfeccionismo tem uma característica específica. Ela sempre vem acompanhada de atividade. Você está sempre fazendo algo. Pesquisando, planejando, organizando, aprendendo. Parece produtivo, parece responsável. Mas no fundo, é movimento sem direção. É energia gasta para não chegar a lugar nenhum, porque chegar significa ser julgado. E ser julgado significa arriscar a imagem que você construiu de si mesmo. Epicteto ensinou no Enquiridion, capítulo 37, que você deve assumir um papel na vida e executá-lo com tudo que tem, não o papel perfeito, o papel que é seu, porque a perfeição não é um ponto de chegada, é uma desculpa para não sair do lugar. E aqui está a parte que vai incomodar de verdade. O perfeccionismo muitas vezes é confundido com padrão elevado, com exigência, com seriedade. As pessoas ao redor até elogiam. Você é tão cuidadoso. Você faz tudo com tanta atenção. E você aceita o elogio enquanto por dentro sabe que ainda não fez o que precisava ser feito. Padrão elevado produz. Perfeccionismo paralisa. Essa é a diferença que separa quem realiza de quem planeja realizar para sempre. A questão não é se você está pronto. A questão é, pronto segundo qual critério? Porque se o critério é a ausência total de risco, de dúvida, de possibilidade de erro, então você nunca vai estar pronto. E no fundo, você sabe disso. No próximo capítulo, você vai entender por que a disciplina que a maioria das pessoas pratica não apenas não funciona, como está ativamente destruindo a motivação que ainda resta. A disciplina que não tem raiz vira autopunição. Você já acordou determinado a mudar tudo? Criou uma rotina rígida, uma lista de compromissos, uma série de regras para si mesmo. Dormia menos, comia menos, descansava menos. E por alguns dias funcionou. Você se sentiu no controle. Sentiu que finalmente estava sendo a pessoa que sempre quis ser. Até que um dia você quebrou uma regra, depois outra. E a estrutura inteira desabou, junto com a sua autoestima. Isso não é falta de disciplina. É disciplina construída sobre o alicerce errado. A maioria das pessoas confunde disciplina com punição. Acredita que quanto mais difícil, quanto mais doloroso, quanto mais sacrifício envolver, mais válido é o esforço. Como se o sofrimento fosse a prova de que você está levando a vida a sério. Mas o estoicismo nunca pregou isso. Em nenhum momento. Em nenhum livro. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 6, parágrafo 2, que não é o trabalho pesado que esgota o homem, mas a ausência de sentido no que ele faz. Um homem que carrega pedras sem saber para que serve o edifício vai quebrar. Um homem que carrega pedras porque entende o que está construindo vai além do que imagina ser possível. Os estoicos chamavam de ascesis a prática deliberada com intenção clara. Não era tortura. Era treinamento com propósito. A diferença entre um atleta que treina para competir
E uma pessoa que se priva de tudo para provar algo para si mesma é exatamente essa. Um sabe para onde está indo, o outro está apenas se castigando. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos já sabiam. O efeito conhecido como esgotamento do ego, estudado pelo psicólogo Roy Baumeister, demonstrou que a força de vontade é um recurso limitado. Quando você age por obrigação, por culpa, por medo de decepcionar a imagem que criou de si mesmo, você drena esse recurso rapidamente. Quando age por valores genuínos, por algo que realmente importa para você, a equação muda completamente. Pensa nisso de forma prática. Você já tentou criar um hábito porque achava que devia, porque alguém disse que era o certo a fazer, porque viu alguém bem-sucedido fazendo? E você já criou um hábito porque entendeu, de verdade, por que ele importava para a sua vida? A diferença no resultado não é pequena, é abissal. A disciplina que dura não nasce da força, nasce da clareza. Quando você sabe exatamente por que está fazendo algo, o esforço deixa de ser um peso e passa a ser uma escolha. E escolhas feitas com consciência têm uma durabilidade que a força de vontade pura jamais vai alcançar. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, Carta 16, que a filosofia não serve para impressionar, mas para guiar, não para criar uma performance de disciplina que os outros admiram, mas para construir uma vida que você mesmo respeita ao se olhar no espelho. A pergunta que fica é direta. A sua disciplina atual está te construindo ou te destruindo lentamente? Porque no próximo capítulo, você vai descobrir algo ainda mais perturbador. Que parte de você pode estar ativamente escolhendo o fracasso? E que essa escolha tem uma lógica interna que faz todo sentido, até o momento em que você a enxerga de frente. Você está viciado no drama do seu próprio fracasso. Essa é a parte mais difícil de ouvir. Não porque seja cruel, mas porque é verdadeira de um jeito que a maioria das pessoas nunca para encarar. Existe uma parte dentro de você que não quer que as coisas melhorem. Não completamente. Não de verdade. E essa parte tem razões muito específicas para isso. O sofrimento que você carrega há anos não é apenas uma dor. É uma identidade. É a história que você conta para explicar quem você é, por que você é assim e por que as coisas ainda não mudaram. E identidades, mesmo as dolorosas, geram algo que o ser humano precisa profundamente: atenção, compreensão e pertencimento. Carl Gustav Jung chamou essa parte oculta de sombra. A face que você não mostra, nem para os outros, nem para si mesmo. A parte que sabota no momento exato em que o sucesso aparece, porque o sucesso traria uma versão de você que ainda não conhece. E o desconhecido, mesmo quando é melhor, assusta mais do que a dor familiar. Pensa em quantas vezes você chegou perto de fechar aquele negócio, perto de consertar aquele relacionamento, perto de dar o salto que mudaria tudo. E algo aconteceu. Às vezes você mesmo criou o problema. Às vezes deixou de fazer algo simples que teria mudado o resultado. E depois veio a explicação. Sempre vem a explicação. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 4, parágrafo 3, que a mente tem o poder de se isolar de qualquer perturbação externa, porque o único lugar onde a paz verdadeira existe ou não existe é dentro de você mesmo. Mas quando a perturbação é interna, quando é você quem constrói o caos, esse ensinamento exige um nível de honestidade que poucos estão dispostos a praticar. O benefício secundário do fracasso é real. Psicólogos documentam isso há décadas. Quando você falha, as expectativas dos outros caem. A pressão diminui. As pessoas passam a te tratar com mais cuidado. Você recebe compaixão que talvez nunca receba no sucesso. E o sucesso, por outro lado, traz exposição, responsabilidade, inveja e a terrível possibilidade de falhar em um nível mais alto, onde a queda dói mais. Então o sistema faz o cálculo e decide que é mais seguro permanecer onde está. Epicteto ensinou no Enchiridion, capítulo 48, que o primeiro sinal de progresso filosófico é parar de culpar os outros, o segundo é parar de se elogiar, e o terceiro, o mais raro, é observar seus próprios padrões
sem se identificar com eles. Ver o que você faz sem defender o que você faz. Sair desse ciclo não exige força. Exige observação honesta. Exige que você olhe para os momentos em que sabotou e pergunte, sem julgamento: o que eu ganhei com isso? Qual dor eu evitei? Qual responsabilidade eu escapei? Porque quando você entende o que o fracasso está te dando, você finalmente tem a escolha real de abrir mão disso. E essa escolha, feita com consciência, é o início de algo que a motivação externa jamais vai construir. No próximo capítulo, você vai entender como o mundo ao seu redor está sendo usado pela sua própria mente para justificar exatamente onde você está. E por que comparar a sua vida com a dos outros é o veneno mais lento e mais aceito que existe. Você compara sua crise com o sucesso editado dos outros, e isso te paralisa. Você acorda, pega o celular, e em menos de 30 segundos já está olhando para a vida de alguém que parece ter tudo que você ainda não tem. O negócio que cresceu, a conquista celebrada, o corpo que você queria ter, a família que parece perfeita. E antes mesmo de o dia começar, você já está em desvantagem, já está atrás, já está menos. Isso não é motivação. É veneno administrado em doses diárias, voluntariamente, com a sua própria mão. A comparação é o mecanismo mais aceito de autodestruição que existe. Ninguém te condena por fazer isso. Pelo contrário, o mundo inteiro foi construído para te estimular a comparar. Cada plataforma, cada métrica, cada número público foi projetado para te fazer sentir que a sua vida está aquém do que deveria ser. E funciona. Funciona todos os dias, em bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Epicteto nasceu escravo. Foi aleijado ainda jovem por um ato de crueldade deliberada do seu próprio dono. Não tinha posses, não tinha status, não tinha liberdade no sentido que a maioria das pessoas entende. E mesmo assim, se tornou o filósofo mais influente de Roma, citado por imperadores, generais e pensadores por mais de 2000 anos. Não porque ignorou sua condição, mas porque recusou deixar que ela definisse o limite do que era possível para ele. O que a história real de Epicteto ensina não é que o sofrimento enobrece, é que o ponto de partida não determina o ponto de chegada, e que comparar o seu começo com o meio da jornada de outra pessoa é uma distorção que destrói qualquer chance de movimento real. Os estoicos chamavam de katekon a ação apropriada para a sua natureza, para o seu momento, para a sua realidade específica. Não a ação que funcionou para outro, não o caminho que fez sentido para uma vida completamente diferente da sua. O que é certo para você, dado quem você é e onde você está agora. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 45, que o homem que vive para a opinião alheia não vive para si mesmo. E na era das redes sociais, essa frase ganhou um peso que Sêneca jamais poderia imaginar, porque nunca na história humana foi tão fácil, tão constante e tão invisível o processo de terceirizar o valor da própria vida para a aprovação de estranhos. A comparação paralisa porque coloca você em uma corrida que não tem linha de chegada. Sempre haverá alguém com mais, sempre haverá uma conquista maior, um número mais alto, uma vida que parece mais intensa, mais significativa, mais real do que a sua. E enquanto você corre atrás de uma régua que muda o tempo todo, a sua vida real passa. A substituição que os estoicos propõem não é ingênua. Não é fingir que os outros não existem. É trocar comparação por calibração. Em vez de perguntar por que aquela pessoa chegou onde chegou e você não, perguntar o que ela fez de concreto que você ainda não fez. Em vez de medir distância, medir direção. Você não está atrás de ninguém. Você está em um caminho que só faz sentido quando comparado com a versão anterior de você mesmo. E essa é a única comparação que produz algo real. No próximo capítulo, você vai descobrir por que a conversa mais importante da sua vida é exatamente a que você tem evitado com mais cuidado. E o que acontece quando você para de fugir dela. Você tem evitado a única conversa que poderia mudar tudo, a que você tem consigo mesmo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade?
não dormindo, não assistindo a algo, não ouvindo música ou podcast. Silêncio real. Só você, seus pensamentos e a verdade que eles carregam. Se essa pergunta te gerou desconforto, preste atenção nisso. O desconforto não é acidente, é informação. Pessoas em autossabotagem têm uma característica em comum que raramente é discutida. Elas são especialistas em evitar o silêncio. A agenda sempre cheia. O celular sempre na mão. O barulho sempre presente. Não porque a vida exige isso, mas porque o silêncio traz à superfície exatamente o que elas passam o dia inteiro tentando não pensar. As escolhas que não foram feitas. As conversas que foram evitadas. As versões de si mesmas que foram abandonadas sem cerimônia. Marco Aurélio governou o maior império do mundo conhecido. Travou guerras, perdeu filhos, enfrentou traições dentro do próprio palácio. E mesmo assim, todas as noites, ele se sentava consigo mesmo e escrevia. Não para a posteridade. Não para impressionar. As Meditações de Marco Aurélio, livro 1, não foram escritas para ser publicadas. Eram uma conversa particular entre ele e a versão mais honesta de si mesmo. Isso é o que os estoicos chamavam de auditoria mental diária. Não uma sessão de autocrítica destrutiva. Não uma lista de fracassos para alimentar a culpa. Uma avaliação honesta, fria e compassiva do que aconteceu, por que aconteceu e o que poderia ser diferente. A diferença entre se destruir com os próprios pensamentos e se construir através deles está exatamente na qualidade da conversa interna. A psicologia identificou o que chamou de efeito spotlight. A tendência humana de acreditar que todos ao redor estão observando, julgando e lembrando dos nossos erros com muito mais intensidade do que realmente fazem. Esse efeito paralisa. Faz com que você evite agir por medo de um julgamento que, na maior parte das vezes, existe apenas dentro da sua própria cabeça. E aqui está o paradoxo central. Você foge do silêncio porque tem medo do que vai encontrar lá. Mas o que você encontra quando para de fugir raramente é tão assustador quanto o monstro que a fuga construiu. A mente que não se examina tende a amplificar o que evita. Quanto mais você corre de um pensamento, maior ele fica. Epicteto ensinou no Enquiridion, capítulo 24, que o homem sábio não teme o exame de si mesmo, porque sabe que o único julgamento que realmente importa é o que ele mesmo faz da sua própria conduta. Não o que os outros pensam, não o que as redes sociais refletem, o que você, em silêncio sem audiência, pensa sobre as escolhas que está fazendo com os dias que possui. Os estoicos praticavam o que ficou conhecido como o tribunal interno. Ao fim de cada dia, Sêneca descreveu essa prática em Sobre a Ira, livro 3, capítulo 36. Ele revisava mentalmente cada momento relevante do dia, sem condenar, sem absolver por conveniência, mas com a frieza de um juiz que respeita tanto o réu quanto a verdade. E essa prática, feita com consistência, mudava não apenas o comportamento, mudava o caráter. A conversa que você tem evitado não vai desaparecer porque você está ocupado. Ela vai apenas ganhar volume. E um dia vai aparecer da forma mais inconveniente possível, no momento menos oportuno, com uma intensidade proporcional ao tempo que você passou a ignorá-la. Comece hoje. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, precisa ser honesto. 5 minutos de silêncio real, com uma única pergunta. O que eu sei sobre mim mesmo que ainda não estou disposto a admitir? A resposta que vier é exatamente o ponto de partida que você estava procurando em todo lugar, menos dentro de você mesmo. No próximo capítulo, você vai entender por que o fracasso não é o oposto do sucesso. E por que essa confusão pode ser o erro mais caro que você está cometendo com a sua própria história. Fracasso não é o oposto de sucesso. É o processo pelo qual ele é construído. Existe uma mentira que a cultura do sucesso te vendeu tão bem que você nem percebe mais que acreditou nela. A mentira de que sucesso e fracasso são opostos, que um exclui o outro, que quem chegou lá de verdade chegou sem cair, sem errar, sem passar por momentos em que tudo parecia perdido.
e que se você falhou, é porque ainda não está no caminho certo. Essa mentira custa caro. Custa tempo, custa energia e custa a coragem de tentar de novo. Sêneca foi um dos homens mais influentes de Roma, filósofo, escritor, conselheiro do imperador Nero, e foi exilado. Perdeu tudo que havia construído, foi afastado de sua família e passou anos em uma ilha sem saber se voltaria. Quando voltou, não voltou diminuído. Voltou com uma clareza que o exílio construiu e que o conforto jamais teria dado. As obras que escreveu depois desse período estão entre as mais profundas da história do pensamento ocidental. O fracasso de Sêneca não foi o oposto da sua grandeza. Foi o ingrediente mais importante dela. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 5, parágrafo 20, que o impedimento para a ação se torna a própria ação, que o obstáculo no caminho é o caminho. Essa ideia, que hoje a psicologia positiva redescobriu e batizou com nomes modernos, estava ali, escrita por um imperador que enfrentava pragas, guerras e a constante ameaça de colapso de tudo que governava. Ele não escreveu isso de um lugar de conforto. Escreveu de dentro do caos. O que muda quando você para de ver o fracasso como sinal de que está errado e começa a vê-lo como dado útil é a sua relação inteira com o risco. Porque quem trata o fracasso como veredicto para de tentar cedo demais. E quem trata o fracasso como informação continua ajustando até chegar onde precisa chegar. A diferença entre dizer eu falhei e dizer isso falhou não é semântica. É uma distinção que separa quem aprende de quem se condena. Quando você diz eu falhei, está colando o resultado de uma tentativa na sua identidade inteira. Quando diz isso falhou, está avaliando uma estratégia, um momento, uma abordagem específica. E estratégias podem ser trocadas. Identidades são muito mais difíceis de mover. Epicteto ensinou no Enquiridion, capítulo 51, que o erro não está em cair, mas em não se levantar. E acrescentou algo que a maioria das traduções suaviza demais, que quem não se levanta não é vítima da queda. É vítima da decisão de permanecer no chão. Pensa nos momentos em que você falhou e aprendeu algo que não poderia ter aprendido de outra forma. Pensa no que cada erro te ensinou sobre você mesmo, sobre as pessoas ao seu redor, sobre o que realmente importa. Agora pensa em quantas dessas lições você teria aberto mão para não ter passado pela dor. Provavelmente nenhuma. O fracasso não é o fim da história. É o capítulo que a maioria das pessoas arranca do livro porque é o mais difícil de ler. Mas é exatamente esse capítulo que explica como o protagonista chegou onde chegou. A sua história não terminou. Está sendo escrita agora, neste momento, pela forma como você escolhe interpretar o que já aconteceu e pelo que decide fazer a seguir. E no próximo capítulo, você vai enfrentar a verdade mais incômoda de todo este vídeo. A que ninguém quer ouvir. A que a maioria vai resistir. E que exatamente por isso é a mais necessária. O maior fracasso não é cair. É nunca ter ido longe o suficiente para cair. Chegamos ao ponto que ninguém quer encarar. Não porque seja complexo, mas porque é simples demais para ser ignorado depois que você ouve. E simples quando é verdadeiro, dói de um jeito que o complicado nunca consegue. Existe um tipo de fracasso que não aparece em nenhuma estatística, que não gera conversa, não gera conselho, não gera apoio de ninguém, porque é invisível. É o fracasso de quem nunca tentou, de quem escolheu a segurança com tanta consistência que chegou ao fim de anos, talvez décadas, sem uma cicatriz sequer, sem uma derrota real, sem um risco assumido de verdade e sem uma história que valesse a pena contar. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 77, que não é a extensão da vida que importa, mas a sua intensidade, que um homem pode viver muitos anos e não ter vivido nada, e que outro pode viver pouco tempo e ter esgotado tudo o que a vida tinha a oferecer. A questão nunca foi quanto tempo você tem. A questão é o que você faz com ele. Os estoicos praticavam o memento mori, a lembrança constante e deliberada de que a morte é real, que o tempo é finito
e que cada dia não vivido com intenção é um dia que não volta, não como morbidez, não como pessimismo, como combustível, como a única ferramenta capaz de dissolver a procrastinação existencial que faz pessoas inteligentes, capazes e cheias de potencial chegarem ao fim da vida com os sonhos intactos e não realizados. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 4, parágrafo 17. Pensa em quantos Alexandres, quantos Césares, quantos homens poderosos já passaram por este mundo e foram esquecidos. E se eles foram esquecidos, o que te faz pensar que a sua hesitação vai ser lembrada? O que te faz pensar que o risco que você está adiando vai parecer tão grande daqui a 10 anos quanto parece agora? Existe uma pergunta que você precisa responder com honestidade total. Não para mim. Para você. Daqui a 10 anos, quando você olhar para trás e ver este momento, o que vai sentir? Vai sentir o orgulho de quem assumiu o risco e viveu com as consequências, boas ou ruins? Ou vai sentir o peso silencioso de quem sabia o que precisava fazer e escolheu não fazer, porque era mais seguro esperar? A vida segura não é uma conquista, é uma renúncia longa e bem justificada. Epicteto ensinou no Enquiridion, capítulo 29, que em cada situação da vida você deve perguntar o que é apropriado para a sua natureza e agir de acordo. Não o que é mais confortável. Não o que gera menos risco. O que é verdadeiro para quem você é e para o que você veio fazer aqui. Você veio fazer algo. Você sabe o que é. Pode ter enterrado isso sob anos de responsabilidades reais, de medos legítimos, de decepções que deixaram marcas. Mas está lá. E a única coisa que separa você de começar é a decisão de parar de tratar a sua própria vida como algo que vai acontecer quando as condições forem perfeitas. As condições nunca vão ser perfeitas. O momento certo não existe como destino. Existe como decisão. E essa decisão é sua. Agora, não amanhã. Não quando você estiver pronto. Agora, com tudo que você tem, exatamente onde você está. Os estoicos não prometiam uma vida sem dor. Prometiam uma vida que valesse a dor. Você chegou até aqui. E isso já diz algo sobre você que a maioria das pessoas não pode dizer. Que você está disposto a ouvir o que é difícil de ouvir. Agora vamos recapitular o que foi dito. Não como revisão, mas como responsabilização. Sua identidade pode estar protegendo o seu fracasso. A procrastinação que você sente não é preguiça. É perfeccionismo com máscara de humildade. A disciplina sem propósito vira autopunição. Parte de você pode estar viciada no drama do próprio fracasso. Você está comparando a sua crise com o sucesso editado dos outros. Você tem evitado a conversa mais importante que existe, a que tem consigo mesmo. O fracasso não é o oposto do sucesso. É o processo pelo qual ele é construído. E o maior fracasso não é cair. É nunca ter ido longe o suficiente para cair. 8 verdades. Nenhuma delas confortável. Todas elas necessárias. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 2, parágrafo 14, que você perdeu tempo suficiente, que está na hora de perceber de que universo você faz parte, de que força que governa o mundo você é uma emanação, e que existe um limite de tempo para você agir. Você assistiu, você sabe. O que você faz agora é sua escolha. Se este conteúdo tocou em algo real dentro de você, compartilhe com alguém que também está pronto para parar de se sabotar. Às vezes a maior prova de que você mudou é querer que as pessoas que você ama também mudem. Os estoicos não prometiam uma vida sem dor. Prometiam uma vida que valesse a dor. E essa vida começa com uma decisão, tomada agora, por você.